Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse empate aí, essa rodada 35 do Brasileirão. A gente teve algumas mudanças e principalmente na perspectiva do Botafogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, Botafogo empatou por 1-1 com o Vitória pela rodada 35 do Brasileirão, jogando lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. E foi um jogo um pouco tenso para a torcida do Botafogo, um pouco nervoso ali, porque o Botafogo já vem ali de uma série de maus resultados. Na última rodada empatou com o Atlético Mineiro. Tá certo que o Atlético Mineiro é um time que está lá disputando com o Botafogo a final da Libertadores, é um time mais qualificado, vamos dizer assim, apesar de não estar jogando bem também. E aí foi uma situação bem complicada para o Botafogo, né? Esse empate lá com o Vitória, o jogo foi... o Botafogo conseguiu esse empate só no finalzinho do jogo, a maioria ali, o Vitória fez um gol ali no primeiro tempo e jogou até relativamente bem, né? No segundo tempo o Botafogo fez a pressão e no contra-ataque até o Vitória conseguia sair ali com um certo perigo ali no contra-ataque, mas ali no finalzinho do jogo ali o Botafogo conseguiu empatar para que esse desastre aí não fosse maior. Porque se a gente for pensar o que estava acontecendo nesse mesmo momento aí da rodada 35, o Palmeiras estava enfrentando o Atlético Goianiense lá em Goiânia, e o Atlético Goianiense estava assim, antes do jogo já praticamente rebaixado, e o Palmeiras conseguiu vencer ali o seu adversário por 1-0, né? E nesse momento em que o Botafogo estava ali perdendo por 1-0 e o Palmeiras fazendo 1-0, o Palmeiras estava assumindo a liderança do Brasileirão. E daí já começou ali aquele fantasma, né, que vem desde o ano passado. A gente viu o Botafogo derretendo lá no ano passado. E foi nessa mesma rodada 35 onde o Botafogo perdeu a liderança, né? Se eu não me engano, quando eles se enfrentaram, né, Botafogo e Palmeiras, no ano passado, o Botafogo ainda continuou na liderança, mas aquela liderança ali, né, ela se tornou menor, né? Então, assim, durante o campeonato, o Botafogo chegou a abrir 13 pontos, né, falando do ano passado. E aí, naquele jogo ali, né, entre Palmeiras e Botafogo, foi um jogo onde o Palmeiras conseguiu diminuir essa liderança, né? E, no final das contas, lá o Palmeiras conseguiu o título, né? Que dava para ainda para o Botafogo ser campeão se vencesse seus jogos, mas não venceu. E aí começa de novo aquele fantasma. Foi assim, foi um clima um pouco tenso. Estava assistindo o jogo lá no Engenhão, né? E a gente via assim que, principalmente ali no segundo tempo, o torcedor ele estava meio que incrédulo, né? A gente via as pessoas ali com a mão na cabeça, em pé, né? Todo mundo assistindo o jogo de pé e em silêncio, né? Ninguém conseguia falar nada, ver nada, porque aquele fantasma muito grande passava ali pela cabeça ali do torcedor do Botafogo. O Botafogo e o Palmeiras vão fazer um duelo aí na terça-feira, né, pela rodada 36, e é um jogo, uma semana importantíssima, porque vai ser a semana antes do jogo da grande final lá da Libertadores contra o Atlético, né, se eu não me engano vai ser no próximo sábado, né, e daí vai ser uma final, né, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras já assumiu a liderança aí do campeonato, né, mas se vencer, ele já abre ali 3 pontos, né? E aí o Botafogo não depende mais só de si para ser campeão, né? Então, nesse atual momento, a disputa está em aberto, porque o Botafogo precisa vencer os seus próximos 3 jogos aí para se garantir aí nessa final aí, né? Com o título, né? Precisa garantir o título aí do Brasileirão 2025. E aí a gente se pergunta o que está acontecendo com o Botafogo. Os últimos resultados a gente teve aí empate, né, com o Criciúma, empate com o Cuiabá, empate com o Vitória. Eu vou tentar colocar aqui na tela aqui os últimos resultados aí das duas equipes, né, tanto de Botafogo como de Palmeiras, né?
E o Botafogo teve as vitórias lá, principalmente contra o Peñarol pela Libertadores, mas no Brasileirão veio muito mal, né? O Botafogo não consegue vencer. E jogando contra adversários que estão lá na parte de baixo da tabela, né? Pegar aí Vitória mesmo, né? Cuiabá, Criciúma, né? Foram empates aí que o Botafogo teve contra adversários que estão lutando lá embaixo. E isso não aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras vinha assim de um campeonato onde ele é muito irregular e foi eliminado nas competições, na Copa do Brasil, na Libertadores também foi eliminado pelo próprio Botafogo, então sobrou só o Brasileiro, e mesmo no Brasileirão eles não vinham desempenhando bem. Só que nessa reta final tem sido consistente, né? E contra esses adversários mais fracos aí, que estão na parte de baixo, eles conseguem fazer o resultado. A gente teve um jogo do Palmeiras antes dessa rodada contra o Atlético Goianiense, quando eles enfrentaram o Bahia, onde o Palmeiras não fez uma grande partida, mas mesmo assim saiu com a vitória. Então, assim, o Palmeiras tem uma consistência muito grande ali. E agora, o Botafogo, infelizmente, a gente vê o Botafogo derretendo aí nessa reta final, né? Quando a gente pensa no Atlético Mineiro e no Botafogo na final da Libertadores, no Palmeiras e no Botafogo, pensando numa perspectiva de final do Campeonato Brasileiro, nessas duas frentes, se a gente for ver time a time, eu acho que o Botafogo tem mais time, tanto que o Atlético Mineiro quanto que o Palmeiras. O time do Botafogo é excelente, vários jogadores. Já comentei aqui em outros vídeos aqui falando quão bom é esse elenco do Botafogo, mas um fantasma muito grande tem passado aí por esse time aí do Botafogo, né, que realmente precisa de um título aí para que tenha confiança, para que possa voltar ali a confiança do Botafogo, né? Então pode acontecer que no final do ano o Botafogo passe aí mais um ano sem ganhar nada. É evidente que isso vai pesar muito, vão haver muitas críticas ali, né, principalmente em cima dos jogadores, né, do Botafogo. Já estou vendo grande parte da torcida criticar. Mas assim, friamente analisando, né, o Botafogo tem feito ótimas campanhas, né? O John Textor tem sido algo assim muito positivo para o futebol do Botafogo, né? Ano passado ele teve ali meio que começou a fazer algumas críticas ali, principalmente a arbitragem, teve um momento muito polêmico ali do John Textor. Esse ano não vejo motivos ali para ele reclamar de arbitragem, né? Se caso o Botafogo não vença, né? Mas, assim, é algo que é muito chato para o torcedor do Botafogo, né? Mais uma vez, ver o time aí passar por essa situação. Mas, assim, ainda não está perdido, não tem nada perdido, está tudo em aberto. É um jogo decisivo, né? Palmeiras ali, Botafogo. Mas, assim, analisando no atual momento do que vive o futebol, o Botafogo pode chegar lá e vencer o Palmeiras, tem time para isso. Mas o atual momento é um momento do Palmeiras, né? Eu vejo o Palmeiras numa fase muito mais positiva ali do que o Botafogo, né? E ainda vai decidir em casa, né, esse título, né? O Botafogo vai enfrentar adversários duros ali que estão disputando vaga na Libertadores, né? Então a tarefa do Botafogo, que poderia ser uma tarefa mais tranquila, nessa reta final aí se tornou uma tarefa difícil, né? Se esse título vier, vai ser com muito suor, muita dificuldade, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Bom, então era isso aí, minhas impressões aí sobre esse jogo, uma disputa aí impressionante aí nessa final de Brasileirão entre Botafogo e Palmeiras. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, quem que você acha que vai ser campeão, quem que vai se dar melhor nessa disputa aí entre Palmeiras e Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.